Bem-vindos ao podcast Living de PHC, podcast oficial da PHC Software, onde vos contamos como vivemos de uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal. Estamos no 4º episódio e este é um episódio comemorativo porque celebramos os 35 anos de história da PHC. Por isso, trazemos ao nosso podcast uma das pessoas que estão cá há mais tempo, porque é um dos nossos fundadores, Miguel Capelão, Chief Culture Officer na PHC. Bem-vindo, Miguel. Obrigado por teres aceito este convite e este desafio também de nos ajudares a celebrar os 35 anos da PHC. E eu, se calhar, começava por aí, que é como é que isto tudo começou? Bem, antes de mais, obrigado, Bruno, pela oportunidade, como é óbvio. E como é que tudo começou? Bom, resumir uma história de 35 anos é difícil, mas como é que começou verdadeiramente? Quase por um acaso e por, eu diria, dois miúdos. Na altura éramos miúdos, eu e o Ricardo, que partilhavam algo em comum, como é óbvio. Partilhávamos algo que ambos gostávamos muito, mas eu acho que o mais interessante é contar a história, no fundo, como é que surgiu a ideia de criar uma empresa, porque o Ricardo, que sempre foi uma pessoa extremamente decidida, estava a tirar a gestão, nós estávamos no bar da Universidade Católica, porque eu estava a tirar a economia e ele gestão, e partilhávamos muitas cadeiras, não é? Portanto, e um dia no bar ele disse: Miguel, eu tenho que fazer uma empresa, porque estou a tirar a gestão, não tenho nenhuma empresa, depois tenho que pôr em prática. Uma coisa normal, não é? E eu lembro de lhe perguntar: boa, vamos fazer uma empresa, mas de quê? E ele disse assim com muita piada: de coisas, de cenas. Portanto, vamos vender cenas. E este foi mesmo o início. Portanto, a partir daí começámos a assentar um bocado as ideias, não é? E no início a ideia ainda estávamos muito ligados à tecnologia, porque eu estava a tirar a engenharia física na Nova. E o Ricardo mais ou menos dizia: pá, tu inventas aí umas coisas e depois a gente vende. E isso levou-nos ao nosso primeiro negócio, que é curioso, que era um contador de pássaros, ou seja, o número de vezes que o pássaro ia ao ninho, que era no fundo um projeto que eu tinha da cadeira de Eletrónica 1. E nós, na altura, os indivíduos do ambiente andavam à procura de um equipamento desses, e nós fizemos uns quantos, só que aquilo dava um trabalhão, e nós percebemos logo que não era aquilo que nós queríamos fazer, e fizemos aquela reflexão: óbvio, o que é que a gente gosta? E quando fizemos essa reflexão foi óbvio, eu e ele adorávamos programar, nós passávamos horas e horas a programar durante o dia jogos, que depois jogávamos à noite, durante a noite. Portanto, desenvolvíamos durante o dia e brincávamos durante a noite. Já este Cool But Pro, não é? Depois vem a ser a PHC. Mas percebemos logo que era no software e, portanto, fomos à procura do primeiro cliente, tudo isso, portanto. E depois foram vários passos, mas eu acho que a chave foi nós adorarmos aquilo que fazíamos mesmo. E é por isso que eu digo aqui tantas vezes que é muito importante nós percebermos o que é que a gente gosta. Porque quando a gente gosta, não fazemos nada em esforço. É quase um divertimento, não é? E a PHC começou como um divertimento. Começou como um divertimento e começou quase a programar jogos, a fazer software que não era bem aquilo que nós viríamos a fazer no presente. Quais é que achas que foram as principais fases do crescimento da PHC, destes 35 anos? Se tivesses de destacar alguns momentos, o que é que destacavas? Olha, eu acho que há ali um momento-chave logo no início, que nós arranjamos o primeiro cliente que queria tudo chave na mão, portanto, nós nem estávamos bem preparados para dar a solução ao cliente, mas fizemos um desenvolvimento completo à medida desse cliente, era um cliente da área de shipping, e depois fazemos uma reflexão imediata, que é: será que dá para vender este software a mais alguém? E percebemos que o mercado de shipping era curto, e tudo, na altura estamos a falar, portanto, atenção, estamos a falar há muitos anos atrás, portanto ainda nem havia internet, e era tudo mainframes, AS400, já nós éramos os primeiros a aparecer com soluções de PCs, os PCs eram umas relíquias, não é? Portanto, com muito pouca capacidade, mas tínhamos de desenvolver isso, mas é crítico porque é ali que percebemos que não,
nós temos que desenvolver software standard, porque o software à medida não temos forma de o rentabilizar, não é? Fica demasiado tailor-made, demasiado feito à medida do cliente. Então, uma das grandes decisões foi claramente, vamos à procura de software standard. E a partir daí começamos a desenvolver aquilo que a gente conhece do CS hoje, muitos módulos, não é? Portanto, sendo que, obviamente, e dada enfim, o gosto brutal que eu costumo dizer que o Ricardo tem várias paixões, mas uma delas é a gestão, claramente. Portanto, tem a paixão de programar, mas tem outra forte que é a gestão, o que foi ótimo, porque obviamente um dos softwares dos primeiros que desenvolvemos foi gestão. Não foi o primeiro, porque o primeiro foi precisamente um módulo, não sei, e vou partilhar isso. O primeiro módulo standard que a PHC teve foi o que é hoje o suporte, não é? Portanto, precisamente porque havia uma necessidade, mesmo nas grandes empresas, de gerir ticketings, não é? De pedidos. E foi por aí que nós começámos, desenvolvemos o suporte, e depois, obviamente, que os clientes disseram, então agora quer faturar. Não é? Talvez é mais então, a gestão vem logo a seguir, não Exato. é? Mas é uma coisa super interessante. A paixão pela gestão do Ricardo faz com que nós fazemos logo de base um software de gestão fantástico. E por isso ainda hoje somos a referência da gestão em Portugal, não é? Portanto, há coisas que a Gênese tem muito a ver com isso, não é? Porque que nós somos a referência da gestão em Portugal? Porque ao contrário de outros, nós não começámos pela contabilidade nem pelos salários, não, começámos pela gestão, não é? Porque era, portanto, e este foi um dos maiores marcos. E depois eu posso dizer que grandes marcos, passagem do DOS para o Windows, crítica, não é? Foi um mundo completamente novo, onde aí fomos totalmente pioneiros. Nós entramos num programa Early Adopter, nós lançámos, fomos tão pioneiros que íamos morrendo. Às vezes é preciso cuidado, porque estávamos mesmo muito à frente do tempo. Os equipamentos ainda não tinham capacidade para as janelas. Aliás, uma das características do nosso primeiro software do Windows era giríssimo, que mandava fechar as janelas. Que só podia abrir 5 janelas porque não havia memória suficiente Capacidade dos computadores para abrir mais. E havia clientes que fechavam literalmente as janelas. Porque a mensagem era esta. E eles eram literais. Eram literais. Já fechei a janela. Não é assim. É não fazia diferença no software. Ok. E esse foi um grande momento, porque apesar de termos corrido grandes riscos, porque o software era muito instável, como nós fomos dos primeiros a desenvolver para o Windows, quando finalmente apareceu a ferramenta estável, na altura que era os 32 bits, não é? o software Windows a 32 bits, nós já sabíamos desenvolver, então fizemos a transição muito rápida, e esse foi um momento histórico. Depois tivemos outros, como o Euro, não é? Portanto, a passagem para... Porque a passagem para o euro teve um período em que tivemos de trabalhar em bimoeda, com duas moedas, uma coisa complexa, que não estamos habituados, mas a passagem para o euro foi um dos grandes saltos de vendas até da PHC. A resposta que nós demos a esse desafio, o bug do milénio, que o mundo ia acabar, que os softwares iam todos disparar, portanto, houve vários desafios, mas que eu diria que e por aí adiante, até naquilo que é o Go, o precursor do Go, que foi o FX, portanto, também foi muito à frente do seu tempo. Antes disso, a mobilidade no CS, que nós chamávamos, hoje é o CS Web, nós chamávamos o PHC Digital, muito à frente do seu tempo também. Ou seja, houve sempre esta componente de uma certa visão que é sempre um desafio, porque nós não sabemos se aquilo vai dar ou não é? Por exemplo, o digital sofremos imenso com o PHC digital, mas é muito graças a essa capacidade de resiliência que depois conseguimos hoje ter o CS Web, não é? E hoje temos o Go porque fomos à luta com o FX, um bocadinho à frente do tempo também. Mas são todos momentos tecnológicos, são saltos em que a PHC soube responder muitíssimo bem, não é? Mas há outros, não é? Há outros marcos, a forma como nós comercializamos. Nós percebemos muito cedo que tínhamos que comercializar através de parceiros. O que faz, aliás, hoje da PHC talvez seja mesmo uma software house com parceiros mais fiáveis, mais fiéis, não é? Portanto, à marca. Porque alguns deles têm
mais de 20 anos a trabalhar connosco. Começaram logo desde cedo Sim, sim. a Há ajudar-nos parceiros com muito mais de 20 anos a trabalhar connosco. Há parceiros mais recentes, mas, portanto, ou seja, há uma ligação fortíssima, porque o crescimento deles está totalmente associado ao crescimento da PHC. Eles também eram pequeninos quando começaram, como nós. Okay? E hoje alguns deles são tão grandes, ou quase tão grandes quanto nós, não é? Portanto, essa visão também da área comercial, a forma de vender o produto, também foi muito diferenciadora. Resistir à tentação da venda direta, de vender diretamente, foi um marco extremamente importante na história do CS e na nossa história. Pronto, depois temos os desafios dos crescimentos internos, não é? As pessoas. Não? Portanto, à medida que nós avançamos em tecnologia, temos que ir procurando novas competências e o crescimento é natural aí, né? Nós passamos, eu ainda me recordo, nos tempos da Infante Santo, nós éramos 4, 5, alguns ainda estão cá. ainda cá estão, não é? Ainda estão cá. Portanto, e agora olho para o que nós temos, não é? É todo um caminho, não é? Mas foi um caminho construído sempre de uma forma muito consolidada. Quando uma empresa faz 30, 35 anos é porque fez muita coisa bem. Porque não há muitas empresas com 35 anos. Okay? E as empresas para durarem 35 anos têm que resistir ao caminho fácil. É uma coisa que eu digo a muita gente, que é, se nós seguíssemos o caminho fácil, podíamos estar a faturar muito mais do que faturamos hoje, mas não era sustentável. Amanhã, no dia a seguir, podíamos ter que fechar. E aqui o importante é o compromisso com a sustentabilidade. Nós queremos cá estar há 100 anos, não é meia dúzia de anos. Portanto, para isso é preciso tomar todas as decisões no dia-a-dia de uma forma consistente e de uma forma que seja sustentável. Não é? Não pode ser uma coisa que funcione no imediato, tem que ser uma coisa que funcione à la longue. É uma visão mais, não tão imediatista como hoje é tudo muito rápido, mas é muito importante ter essa ideia, não é? E muitas vezes não é o caminho mais fácil. Portanto, a PHC passou por várias opções difíceis, mas que se revelaram acertadas nesta forma de ver de estamos cá, não é? E por isso é que estamos cá com sucesso. Portanto, 35 anos depois. Isso mesmo. E Falavas vamos estar aí muitos mais. Esperemos que sim, esperemos que sim. E sempre a crescer, a crescer, sim, claro. que é o mais importante. Falaste aí de 5 PHCs que estavam connosco na altura da Infante Santo e continuamos a ter muitos PHCs connosco 20 anos depois, 15 anos depois, 30 anos depois. O que é que achas que faz esses PHCs quererem continuar a estar connosco? Olha, eu acho sinceramente que é um misto, mas uma das coisas mais importantes é porque, e acho que era em conversa com o Carlos Martins, que é uma das pessoas que está cá realmente há muitos anos, ele em determinada altura dizia-me que é que quando digo aos meus amigos que estou na mesma empresa há 20 e tal anos, objetivamente eu não estou na mesma empresa. Ou seja, a PHC, eu já tive várias PHCs, e é verdade. Já houve várias PHCs, a PHC já foi muito diferente do que é hoje. Portanto, um dos aspectos é a PHC é muito dinâmica e reinventa-se a cada momento. O que faz que não há monotonia, estamos sempre a aprender, há sempre algo novo. Aquilo que muitas vezes leva as pessoas a sair é uma certa estagnação, parece que nós não estamos a evoluir. Estamos sempre a fazer mais ou menos a mesma coisa. E isso não é uma característica da PHC, antes pelo contrário. A PHC está sempre a colocar desafio, está sempre a mudar, está sempre a evoluir. E isso permite que as pessoas se vão reinventando ao longo dos anos. Portanto, fazendo coisas totalmente diferentes, como eu, por exemplo. Eu já fiz um bocadinho de tudo na PHC, não é? E se me perguntares se eu me vejo a fazer o que fazia há 15 anos atrás, não, porque já não gosto. Mas na altura gostava. Okay? Agora adoro o que faço. E essa é que é a chave. A empresa, de alguma forma, tem capacidade de ir respondendo
aos diferentes gostos que nós vamos tendo, não é? Nós vamos mudando. Não é? Uma pessoa que está aqui há 27 anos, obviamente, não é a mesma há 27 anos Não atrás consegue ter sempre a do que é mesma hoje, função. não é? Não consegue E ser a os mesma interesses pessoa. são outros. E na medida em que a organização vai respondendo, nós vamos ficando, porque estamos a gostar daquilo que fazemos e estamos sempre a encontrar espaço para aquilo que gostamos aqui dentro. E é isso que mantém as pessoas cá dentro. Óbvio que podemos perguntar a essas 5 pessoas, objetivamente, cada um terá as suas razões, umas Diferentes, mais, claro. uns dos outros, mas é uma história incrível. Ou seja, é mesmo uma história incrível. Eu Achavas no recordo-me- início que íamos chegar a este ponto? Quando começaste? Não, nunca imaginei. Porque até certo ponto eu pensei, ok, nós íamos crescer, íamos ter uma certa dimensão, mas nunca imaginei que chegássemos a ter a dimensão que temos hoje. Portanto, agora, a verdade é que a cada passo, a cada decisão, nós percebíamos que estávamos a caminhar para aqui, não é? Para uma coisa. Porquê? Porque o nosso objetivo, que é aquilo que eu também falo muito às pessoas individualmente, o grande objetivo é nós sermos amanhã melhores do que somos hoje. Nós temos que ter a sensação de que estamos a evoluir. Temos que evoluir. E quando passam 6 meses, olhamos para trás e nós temos que dizer, fogo, eu hoje sei muito mais do que sabia há 6 meses atrás. E seguindo este princípio, que foi o que a PHC seguiu, nós, obviamente, porque a PHC cresceu sempre ao longo dos anos. Porque o objetivo é exatamente esse. Nós olhávamos 6 meses para trás e dizíamos, pô, a PHC está muito melhor hoje do que estava há 6 meses atrás. E isto vai-se montando, não é? Com este mindset, com esta forma de pensar, é uma forma de crescimento. Em que nós vamos tirar o gozo pessoal desse crescimento. Ou seja, nós ficamos felizes com esse sentirmos que estamos a evoluir, sentirmos que estamos melhor, não é? Que estamos a aprender. E pronto, e isso trouxe-nos até aqui, não é? Portanto, sempre em crescimento e vai-nos levar ainda muito mais longe. Muito mais para a frente. Mantenha-se. Houve algum marco em específico que tu dissesses, ok, eu não estava à espera que nós chegássemos mesmo efetivamente aqui? Olha, há alguns momentos que foram surpreendentes, porque foram mesmo desafios. O nascimento do Enterprise, para mim, foi um momento incrível, porque nós não estávamos bem preparados para... tivemos o desafio de um cliente específico. Nós, até me recordo, muito engraçado, porque aquilo era parecia tão maior do que a nossa capacidade, que nós decidimos aquela tática: vamos dar ao cliente um orçamento daqueles horríveis que ele vai dizer isto é caríssimo. Só que o cliente aceitou. Portanto, e a partir do momento em que o cliente aceitou, foi giríssimo. Porque eu e o Ricardo sentámos e dissemos, ok, o que é que a gente precisa para entregar isto ao cliente? Esse foi o momento em que nós começámos a contratar pessoas mesmo. Porque precisávamos. Para responder, para chegarmos lá, e fomos procurar as ferramentas com a Microsoft, o SQL. O SQL ainda nem no mercado estava em early adopter também, portanto eles tinham acabado de comprar e iam lançar agora como SQL pela Microsoft, portanto tudo era novo. E essa fase em que nós não controlamos muitas variáveis deixa-nos às vezes, coloca-nos alguma dúvida, não é? Portanto, o que eu não esperava era nós conseguimos produzir uma aplicação tão espetacular, que hoje tem mais de 20 anos, não é? Logo nas primeiras versões nós conseguimos sair para o mercado logo com uma robustez, com uma qualidade surpreendente para quem nunca tenha feito aquilo, não é? Portanto, quer dizer que fizemos muita coisa bem, arregaçámos mangas, porque essa é também uma coisa que está muito no ADN e que eu desafio sempre. Nós não temos que ter medo dos desafios, temos que trabalhar muito a nossa autoconfiança. O facto de nós não sabermos hoje como é que vamos conseguir, não quer dizer que não consigamos. Portanto, é mesmo arregaçar mangas. Eu lembro-me no primeiro negócio que nós fizemos na PHC, que era chave na mão, o cliente pedia para nós instalarmos uma rede de
computadores e nós só percebíamos de software, de Hardware tecnologia, não de era hardware a não vossa era a praia. nossa praia. E não fazíamos a mínima ideia como é que se instalava, não é? Portanto, e eu lembro perfeitamente do Ricardo virar-se para mim e dizer: mas tu sabes instalar uma rede de computadores? Não, mas amanhã já. Ou seja, inscrevi-me, fui aprender e montámos e entregámos. Okay? Portanto, não podemos, o facto de duvidar, não é? Temos que estar predispostos sempre a sair da nossa zona de conforto, porque nós temos muito mais capacidades do que julgamos ter. Muito mais. Quando somos confrontados e quando é mesmo do or die, não é? Temos mesmo que fazer, aí revela-se o melhor de nós. Aí é quando nós percebemos que somos capazes de muito mais. E nesta jornada, certamente muitas coisas correram bem, não é? Por isso é que estamos onde estamos e somos saudáveis, mas certamente também houve coisas que correram menos bem. Quais foram assim as coisas os erros que nós Aliás, cometemos ao longo da história? é um dos aspectos que eu tento contrariar um pouco aqui, porque a nossa história é uma história efetivamente de sucesso. Há muito mais sucessos do que insucessos. Mas todas as histórias de sucesso constroem-se com base na experiência dos erros que se faz. Okay? Portanto, não é possível acreditar que tudo é magnífico, que tudo correu sempre bem. Isso é irreal. Okay? Portanto, e nós tivemos aprendizagens duras, cometemos alguns erros mesmo, daqueles que agora nós olhamos em retrospectiva, como é que a gente cometeu aquele erro, não é? Fazemos isso. Mas foram ótimos como aprendizagem, porque eles existindo e nós conseguindo tirar deles o melhor e superando, não é? Portanto, há erros que podem nos matar mesmo, não é? Mas até os erros mais graves têm lições incríveis. Incríveis se nós estivermos predispostos a superar e a aprender com eles. Eu dou vários exemplos, é fácil porque nós cometemos vários. Okay? Em termos de software, recordo com muita mágoa, porque era um software que eu adorava. Falhámos claramente em termos estratégicos na passagem do DOS para o Windows. Nós desenvolvemos um software incrível de hotelaria, de gestão hoteleira, completo, magnífico. Chegámos a vender, ainda me lembro, que eu fui ao Hotel Califórnia, em Albufeira, e Pronto para vender o software. E à estalagem Parque do Rio, no Norte. Portanto, ainda chegou a funcionar, só que foi um software que era magnífico, mas o time to market foi totalmente errado. Ou seja, ele saiu no momento em que o DOS estava a morrer. E depois já não havia capacidade de passar este software de DOS para o Windows, porque tínhamos que passar o gestão, tínhamos muitas outras coisas para passar antes deste módulo, não é? Chegámos a ter o PHC Lagar, uma coisa que pouca gente sabe. Outro erro, achámos que havia um grande mercado nos lagares de azeite. Nunca vendemos. Okay. Mas chegou a ter folheto e tudo, completo. Pronto para vender? Prontinho. Ok. Isto em termos de software. Em termos comerciais, também cometemos erros. Por exemplo, a nossa entrada em Espanha, um desastre. Um desastre e não vale a pena mascarar. Fizemos más opções, decidimos entrar por Sevilha, em vez de entrarmos por Madrid. O software nós levámos anos a perceber, verdadeiramente a ser assertivos e perceber o que é que o software tinha que ter, mas verdadeiramente anos. E aqui foi uma aprendizagem incrível e uma lição de que a gente tem que estar junto dos clientes. Cada vez que nós inventamos e achamos que sabemos, não sabemos. Okay? Portanto, os clientes têm que estar lá, porque temos que estar no terreno e efetivamente a ver o que é que são as necessidades do cliente. Nós achamos... Fizemos imensos erros nesses levantamentos que nos custou imenso, porque nós fartámos de desenvolver, já não sei quantas contabilidades a gente desenvolveu, todas ao lado. Portanto, e é uma enorme lição que nós transpusemos depois para aquilo que somos hoje. Quando nós olhamos para a estrutura que temos hoje no desenvolvimento, quando pensamos que temos POs, quando pensamos que temos... Eles não existiram sempre. Isto é uma aprendizagem. Nós sabemos que eles são necessários, que isto é necessário, porque o não os ter levou-nos a vários erros. O estarmos longe do cliente é uma luta que nós estamos sempre. Temos que estar mais próximos, temos que estar mais virados para o mercado, porque no final do dia
é ali que se joga, não é? Nós podemos fazer o software mais lindo do mundo, se ele não tiver venda, esquece, não é? Não vale a pena. Portanto, vários erros, estás a ver? Erros a nível estratégico, a nível de software, mas é uma aprendizagem. Fazem parte. E foi o que nos trouxe até aqui, não tenho a mínima dúvida, não é? E estão bem presentes. Estão bem presentes. Continuas-te a lembrar cada deles quando vez vais que a dormir. gente tem uma tentação, às vezes podíamos voltar a fazer e nós lembramos, não, cuidado, que isso era um erro. Estão a ver? A nossa experiência na venda direta, que funcionou muitíssimo bem até uma determinada altura, depois transformou-se num erro gravíssimo, que nos podia condicionar imenso a nossa relação com os parceiros. Portanto, tudo aprendizagens. Tu és Chief Culture Officer e nós falamos muito de cultura aqui na PHC. Para nós que estamos aqui na PHC, nós conseguimos perceber o que é que isto se trata e nós falamos também muito de profissionalizar a cultura. Gostava que nos explicasses o que é a cultura PHC, como é que se construiu aqui esta cultura da PHC e o que é que significa profissionalizar a cultura. O que é que significa profissionalizar a cultura aqui na PHC? Olha, o profissionalizar a cultura é começar a trabalhá-la ativamente. Ou seja, porque em todo o lado a cultura existe. Não é? Portanto, em qualquer organização ela existe. A diferença é que se nós não a trabalharmos, ela pode ser uma cultura que não serve bem a empresa, não serve bem os próprios valores da empresa. Portanto, e pior, podem existir várias culturas. Na PHC, o que nos levou a profissionalizar foi precisamente a tomada de consciência em determinada altura que tínhamos várias culturas dentro da PHC. E o problema de ter várias culturas é que, ou melhor, porque é que se trabalha a cultura? E esta é que é a chave. Trabalha-se a cultura para dar previsibilidade. O ser humano adora previsibilidade. Saber, nós quando compramos uma coisa a uma empresa, nós gostamos de saber com o que é que contamos. De que forma, que atitudes é que essa empresa vai ter quando eu tiver um problema? Como é que me vai responder? Tudo isto só é possível trabalhando a cultura. Okay? Portanto, o profissionalizar é dar previsibilidade. Okay? E nós percebemos que às tantas tínhamos que trabalhar e unificar a cultura. Procurar, no fundo, das várias culturas que tínhamos, aproveitar o melhor que tínhamos. E é muito engraçado quando começámos a profissionalizar. Percebemos logo que uma coisa que era inata e que, pronto, que nasceu na PHC de uma forma inata foi o Cool But Pro, ou seja, esta ideia de descontraído, mas profissional, já estava muito presente no dia-a-dia, muito no dia-a-dia. E depois fomos à procura de mais dois valores, porque nós na altura, cuidado, a altura também a cultura também é dinâmica e viva. Portanto, a cultura da PHC não foi sempre a que é hoje. Não é? Quando nós começámos a profissionalizar, chegámos a ter 6 valores, portanto, uma outra missão, portanto, e isto é preciso ir trabalhando porque as várias fases da empresa, a empresa é um ser vivo, vai evoluindo. E as várias fases, a mesma cultura pode não servir nas diferentes fases, ou seja, pode ser ótima para uma determinada fase de crescimento e depois ela tem que ir sendo reajustada para a fase seguinte. Portanto, a vida é feita por ciclos e na PHC, há bocado quando eu te respondia sobre o que fazia as pessoas ficarem cá, é precisamente os vários ciclos, não é? Portanto, vários ciclos que se fecham e começam novos com coisas novas. E a cultura é igual. Portanto, nós começámos a profissionalizar a cultura e chegámos à cultura que temos hoje, que já é uma evolução. Percebemos claramente que a cultura tem que ser simples, 3 valores muito simples e que só por si tenham um significado logo, não é? Portanto, os nossos 3 valores, Make an Impact, Adapt and Grow ou Cool But Pro, falam quase por si, não é? Não é preciso um tratado para explicar o que é que aquilo é. Mas depois é preciso viver isto no dia-a-dia. E a cultura tem que ser vivida, não é proclamada. E isso é vivida como? Em todas as decisões que a gente toma. Em todos os momentos no dia-a-dia que nós tomamos. Porquê é que nós decidimos assim e não assado? Porque estamos a guiar por um conjunto de valores. É isso que dá a previsibilidade. Portanto,
E essa é a importância de nós trabalharmos. Esta é a cultura que atualmente melhor nos serve. Tem claramente coisas muitíssimo positivas, tem desvantagens como tudo. Não vai ser eternamente esta garantidamente, porque a PHC ainda vai durar mais 35 pelo menos, não é? Ou muito mais. E portanto amanhã outra cultura será, mas sempre, repara, com um ponto em comum, um traço em comum. Se eu for olhar para a primeira vez que profissionalizámos a cultura, portanto foi para aí em 2011, que começámos a fazer esse trabalho, a cultura que era nessa altura e a que é hoje, há traços em comum que se vão mantendo. Depois há outros que vão sendo acrescentados. Hoje temos esta, serve-nos muitíssimo bem, mas também tem os seus temas e tem que ser trabalhada, não é? Portanto, não há coisas infalíveis. E o que é que nós fazemos para trabalhar essa cultura? Olha, a primeira coisa é que ela colocamos-la, ela está presente em tudo, ok? Tudo o que fazemos, não é? Os nossos CFRs, os nossos questionários, os nossos eventos, as nossas festas, tudo, ela tem que estar sempre presente, não é? Cada uma representa de alguma forma um valor, não é? Quando fazemos muitas vezes numa festa, estamos claramente a celebrar o Cool But Pro, mas quando estamos a trabalhar coisas com impacto social, e isso está muito mais presente, o Make an Impact, não é? Portanto, é ir sempre tudo aquilo que fazemos, trabalhar associado a essa cultura. E depois, pôr os PHCs a escrever a própria cultura, que é uma das coisas fantásticas, eu digo únicas mesmo. Eu não conheço muitas organizações que tenham conseguido isso. Eu, como Chief Culture Office, eu digo muitas vezes, e tenho imenso orgulho dos PHCs, porque quando me dizem, se tivesses que definir a cultura da tua empresa, ou escrevê-la, o que é que tu fazias? E eu digo, basta ir aos thank yous, não é? Nós temos o sistema de thank yous é absolutamente incrível, porque são exemplos práticos. Porque é que eu agradeço a uma determinada pessoa debaixo do Cool But Pro? Está lá o que eu acho que é Cool But Pro e por isso eu estou a agradecer e não no Make an Impact. A seguir agradeço-te segundo o Make an Impact. Então, se nós formos ler os thank yous todos, está lá na nossa cultura escrita. O que é que cada pessoa... O que se espera de cada valor. O que é que a pessoa interpreta o que é que cada pessoa valor. Aqui dentro vê que é Exato. Cada valor. E isso é muito giro. Porque esse é o auge de uma cultura. É quando todos vivem por si a cultura. Repara, cada um de nós tem os seus valores. Não tem que ser iguais aos da empresa, como é evidente. Não podem ser contraditórios. Não é? E quando eu estou aqui e percebo perfeitamente quais são os valores e sei o que é o Cool But Pro, o que é o Adapt and Grow e sinto-me bem com isso é fantástico, não é? Portanto, porque estou a compreender exatamente quais são os valores da minha organização. Nós começámos no Bar da Católica, este podcast, não é? Sim, começámos exatamente. Com 2 amigos que queriam fazer Isso. coisas e ainda nem sabiam bem o quê. Passámos pelos principais momentos que nos fizeram chegar até aqui, em software, na nossa cultura, nas pessoas. Refletimos um bocadinho sobre o passado e o futuro. Miguel, o que é que nos reserva? Uau, o futuro... Olha, o futuro é aquele lema que vocês já me ouviram dizer aqui 500 vezes, que é nós temos que estar sempre dispostos a abdicar daquilo que somos hoje por aquilo que podemos ser amanhã. E debaixo deste lema, o futuro só pode ser risonho, porque, como eu disse, a PHC é uma organização incrivelmente sustentável, okay? Tem bases mesmo francamente sólidas, que me deixa de super otimista quanto ao futuro, ou seja, o que é que eu visiono? Vejo uma PHC a continuar a crescer. A um ritmo mais ou menos acelerado, isso dependerá depois das escolhas, a cada ano, a cada triênio, como nós temos os nossos OKRs, e isso, portanto, vai depender muito dessas escolhas, mas sempre em crescimento. Isso parece-me óbvio, porque temos as pessoas, temos a visão, continuamos a perceber bem para onde queremos ir e temos a organização.
A PHC, a espaços, isto é muito engraçado. A PHC é de longe das empresas mais organizadas que eu conheço, mas eu sou um crítico. Às vezes eu digo, esta empresa é desorganizada. Mas isto depende sempre com o que nós nos comparamos. Mas isto quer dizer o quê? Quer dizer que o meu nível de exigência é alto. Não é? Eu não suporto níveis de desorganização que se calhar outros suportam. Não é? Esta exigência é que nos vai levar mais longe, ou seja, na medida em que a gente consiga explicar isto aos PHCs, a toda a organização, que é, nós não podemos aceitar resultados médios, não podemos aceitar crescimentos médios para nós próprios individualmente. Eu não posso ficar satisfeito se 6 meses depois olho para trás e vejo, eu estou mais ou menos igual. Não posso. Isto é um sinal que estamos a minar o crescimento. Okay? Por outro lado, o brio, a excelência naquilo que fazemos, não aceitar fazer as coisas pela mediana. Isto é o que vai definir o nosso sucesso. Porque o mercado vai ser cada vez mais competitivo e, portanto, inevitavelmente, nós temos que jogar cada vez mais assertivamente. Temos que ser cada vez mais profissionais. Ou seja, o que é que eu vejo no futuro? Um futuro da PHC risonho, mas em que o Pro está a pesar muito mais, às vezes, do que o Cool. Ok, estamos prontos para mais 35 anos de história. Obrigado, Miguel, por teres aceito este convite e obrigado por teres feito aqui este percurso pela história da PHC. Deixo o convite a todas as pessoas que estão a assistir ao nosso podcast que visitem os outros podcasts para também conhecerem as pessoas que fazem parte desta história e obrigado.